Bom, vamos lá, pessoal. Aulas 25 e 26, página 116, Introdução à Geometria do Espaço. Uma aula bem teórica, baseada em postulados e teoremas e noções intuitivas. Tá? Fiquem tranquilos, porque realmente é muita teoria e aos poucos a gente vai resolvendo os exercícios e vai ficar mais fácil essas definições aí. Então, para iniciar, eu coloquei aí a definição da geometria espacial métrica, que estuda os volumes e as superfícies de sólidos, certo? Então, nós vamos estudar uma parte, daqui a umas 3 aulas aí para frente, nós vamos estudar os prismas, as pirâmides, cones, né, e área de superfície, área lateral, volume principalmente, e os elementos que compõem, né, os sólidos geométricos da geometria espacial. Para isso, né, nós vamos precisar entender os seguintes elementos, do jeito que está aí. A geometria espacial de posição requer os seguintes elementos. Então, nós temos que entender o seguinte, que existem postulados. O que são postulados? São proposições que se aceitam como verdadeiras sem a necessidade de demonstração. Então, exemplo, quando a gente fala das noções primitivas e intuitivas que geraram toda a geometria, tanto plana quanto espacial, que são as definições de ponto, reta e plano, não existe demonstração para esses conceitos primitivos, porque eles são adimensionais. Não tem como você estabelecer, demonstrar que um ponto é uma marcação de uma caneta, que um ponto seja uma pessoa, que outra esteja olhando, né, de um avião, ou que um ponto seja uma estrela, como a Betelgeuse, que está a 100 anos-luz da Terra, que ela é gigantesca, muito maior do que o nosso Sol, só que se observar daqui da Terra, a gente diz que é um ponto. A estrela é um ponto, tem um pontinho lá. Então, isso são conceitos intuitivos e primitivos e que requerem postulados para que se aceitem como verdadeiro esses conceitos. E já os teoremas são proposições que se aceitam como verdade por meio de demonstração. Então, por exemplo, nós conhecemos muito bem o Teorema de Pitágoras. Então, o Teorema de Pitágoras requer uma demonstração. A gente consegue manipular matematicamente e geometricamente de modo que demonstre que aquilo que se está dizendo seja verdade. Né? Então, como a gente consegue provar que é verdade através de uma demonstração, ele chama teorema. Né? E quando a gente aceita como verdade, sem demonstração, a gente diz que isso é um postulado. Beleza? Então aqui, ó, conceitos primitivos, né? Eu vou deixar um vídeo aqui para vocês que a professora faz na lousa, ela faz passo a passo, o que é o ponto, o que é a reta, o que é o plano, porque eles são considerados conceitos primitivos, né? E a partir de ser conceito primitivo, como está ali, se criou postulados em relação a esses conceitos primitivos. Então, na apostila de vocês aí, na página 116, ele começa lá, ó, primeiro item, primeiro tópico, noções primitivas, ponto, reto e plano. Certo? Postulado da determinação. Então, veja só, dois pontos distintos determinam uma reta. É um postulado. A gente precisa de dois pontos para poder estabelecer o que é uma reta. Para se estabelecer um plano, o que eu preciso? Eu preciso de 3 pontos não colineares. 2 pontos distintos, eles definem uma reta, e 3 pontos não colineares definem um plano. Beleza, se estabeleceu isso, nós temos os tipos de reta, as posições que as retas ocupam. Retas coincidentes, paralelas e concorrentes. Essa tá beleza, essa a gente conhece. Esses são conceitos da geometria plana, que se aplicam à geometria espacial também. Certo? Retas coincidentes são retas coplanares, ou seja,
coplanar? Anotem aí, certo? Sempre tem essa dúvida depois, né? Faço a explicação e depois... Ah, mas o que é coplanar? Significa que elas estão no mesmo plano, elas estão contidas no mesmo plano. E, se elas estão contidas no mesmo plano e possuem todos os pontos em comum, elas são coincidentes, aquelas retas que estão uma em cima da outra. Retas paralelas são retas coplanares, são retas que estão no mesmo plano, que não possuem nenhum ponto em comum. Aí fala assim, ah, mas e essa reversa aí? Então, veja só, a geometria plana, ela não prevê a reta reversa. Talvez para vocês seja uma novidade, seja uma reta reversa. Com a reta concorrente a gente já sabe também, elas podem ser concorrentes formando um ângulo qualquer, são retas oblíquas, ou elas podem ser concorrentes, que a gente chama de perpendicular, quando elas formam 90 graus. Então, se liga, nós temos retas perpendiculares e temos retas ortogonais na geometria espacial. O que seria reta perpendicular? Bom, reta perpendicular seria, imagina a seguinte situação. Tem lá uma avenida como a Anhangamelo, certo? Você tem uma avenida e essa avenida tem um cruzamento. Então, se um carro vem na Anhangamelo e o outro passa nesse cruzamento, né, eles vão colidir, eles vão bater, porque eles estão no mesmo plano. Então, eles vão bater formando um ângulo de 90 graus. Então, nesse caso, seria perpendicular. Agora, se liga, você tem a Anhangamelo e aí você tem uma passarela, um viaduto, certo? E aí você imagina o seguinte, o carro está vindo aqui na Anhangamelo, o outro está passando lá no viaduto. Aí você para o tempo neste momento, eles vão colidir? Óbvio que não. Por quê? Porque eles não estão no mesmo plano. Porém, se você parar eles nesta posição e descer uma corda, descer lá um instrumento e medir, eles estão formando 90 graus. Só que eles estão formando 90 graus em planos diferentes. Então, a gente chama de ortogonal. Ortogonal. Por que elas são ortogonais? Porque elas são reversas, certo? A reta que eu estou simulando aqui, que está na Anhangamelo, e a outra que está lá no viaduto, elas são reversas. Por quê? Porque elas não estão no mesmo plano. Ó, duas retas são reversas quando não forem coplanares. Então, elas podem ser reversas paralelas? Pode ser reversa ortogonal? Pode. Reversa desde que significa que elas não estão no mesmo plano. Está na página 117 aí de vocês também, tá? E aí nós temos, né, as posições entre reta e plano, que na verdade já estou entrando um pouquinho na aula 27 e 28, que ele vai falar destas posições entre reta e plano e entre dois planos. Então, da mesma forma que existem essas relações entre retas, essas posições, existem também entre a reta e o plano. Do jeito que está aí, não vou ficar entrando muito em detalhes, os nomes vocês já conhecem, né? Então, reta contida em um plano. Todos os pontos dessa reta estão nesse plano. Reta paralela a um plano. Eu tenho um plano, que pode ser essa superfície aqui, eu tenho uma reta que pode ser a caneta, certo? Que elas não dividem ponto em comum. Então, são retas, é uma reta paralela ao plano. Eles, né, o plano está passando aqui, a reta está passando aqui. Reta secante ou concorrente ao plano. Reta secante ou concorrente ao plano, certo? Então, é uma reta que possui apenas um ponto em comum com o plano. Então, agora é o seguinte, tá, o meu plano está aqui, a reta está aqui, ó, nessa direção agora. Aí o que acontece? Ela vai perfurar o plano, ela vai passar por esse plano. Se ela passar formando um ângulo de 90 graus, nós vamos dizer que ela é concorrente ao plano, formando 90 graus, ou seja, é uma reta perpendicular ao plano. Se eu furar esse plano aqui, com essa reta aqui, formando 90 graus, é isso aí, certo? Não é muito difícil, mas precisa ler um pouquinho mais aí a apostila. O livro texto é muito bom,
esta parte, porque ele tem uma explicação mais completa, mais robusta aí no livro texto. Então não deixe de dar uma lida ali no livro texto, fazer algumas marcações, né, dos conceitos principais. E aí tem um mapa mental, né, para fazer aquele resumo lá. Seria interessante se vocês, né, vocês já sabem, né, ficar só lendo às vezes não é muito bom. Pegar, fazer esse mapa mental no caderno de vocês, até para praticar, para ir desenhando aí. Eu tirei tanto aquelas definições, aquelas definições, não, aquele resumo daqueles postulados, eu tirei deste site aí, Descomplica, muito bacana. Se você quiser clicar aí direto e ir lá para o site, tem esse mapa mental, tem aquelas definições, tem alguns exercícios lá para poder fixar este conhecimento. Vou deixar esse vídeo aí para vocês. É um vídeo curto, não é um vídeo longo, que muito bom também, muito bacana escutar, ver a professora fazendo ali. Eu acho que vai dar para que a gente consiga realizar os exercícios da apostila, que são 4, vocês vão ver, são exercícios todos teóricos, de verdadeiro ou falso, de identificar qual é a verdadeira, né, dentro dos distratores da questão, e a tarefa mínima da aula na plataforma Plural. Beleza? Não deixem de fazer a tarefa, não deixem de fazer a tarefa, não deixe acumular a tarefa, uma tarefa simples também, de verdadeiro ou falso, de postulado, de teoremas lá, bem tranquilo.